Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, começando mais um vídeo aqui na Eleva Money. Meu nome é Luiz Fernando. Aqui na Eleva eu compartilho conteúdo sobre planejamento financeiro e mercado de ações. Também tem um conteúdo bem legal lá no Instagram. Você pode seguir através do fernando.luiz.sv. E hoje o intuito desse vídeo, como vocês estão vendo aqui na tela, é compartilhar como montar uma carteira de longo prazo através de análise fundamentalista de empresas, usando também análise técnica. Então, ou seja, aqui o intuito nosso vai ser mesclar as duas escolas de análise, né? Análise técnica e análise fundamentalista. Para quem não sabe, a análise fundamentalista visa estudar o comportamento da empresa sobre a ótica dos fundamentos. Então, ela busca entender se essas empresas que a gente vai estar em cima delas têm faturamento, lucro recorrente, se elas estão distribuindo dividendos dentro dos períodos prometidos, se o endividamento dessas empresas, como está se comportando dentro da elevação ou não do faturamento, como comporta essa cadeia dos fornecedores, dos concorrentes, enfim. Tudo isso compete à análise fundamentalista. Então, a gente deve utilizar os balanços para entender mais dessa escola. E já a análise técnica, a gente entende sobre a ótica do preço. Então, no que diz da análise técnica, a gente sempre vai olhar os preços e como os preços se comportam durante o período analisado. Então, dentro da análise técnica, a única coisa que importa é o preço. Ok? Esse daqui é esse é um setup. Na verdade, nem dá para chamar de setup, né? É uma estratégia que eu criei tentando analisar boas empresas e quando que a gente pode efetuar compras mais seguras dessas empresas. O fundamento principal dessa estratégia vem lá do livro O Investidor Inteligente, onde ele cita em uma passagem que o mercado tem períodos de euforia e períodos de estresse. E o investidor deve sempre procurar o período onde o mercado está sob intenso estresse para poder montar sua carteira, para poder comprar suas ações e assim conseguir um grande retorno, porque ele vai estar comprando quando todo mundo está com medo, quando todo mundo está fugindo do mercado. Beleza? Eu vou abrir aqui então o mapa mental para vocês já devem estar vendo aí na tela. Aqui eu coloquei o título como montar uma carteira de longo prazo com auxílio da análise técnica. E dentro dessa ótica, eu vou abrir aqui para a gente entender o que é importante a gente entender quando a gente vai olhar esse tipo de análise, ok? Então só um minutinho aqui, deixa eu arrastar para cá. Aí. Então, primeiro ponto, a gente deve olhar quando a gente vai montar uma carteira de longo prazo? Entende-se como longo prazo é o período superior a 5 anos, então 5, 10, 20 ou 30 anos, que nós vamos analisar uma empresa e ter a mentalidade de ser sócio daquela empresa. E o que significa isso? Significa que o intuito de comprar essas ações será nunca vendê-las. Ou seja, a gente sempre vai ter a intenção de estar montando uma carteira muito maior, com muito mais ações dessa empresa para receber mais dividendos, para ter uma participação maior e fazer parte de um negócio lucrativo. E por que é importante analisar os fundamentos? Porque a gente deve ser sócio de uma empresa com fundamentos bons, uma empresa que não tem risco ou não apresenta risco de falência no curto e médio prazo, ok? E a gente deve ser sempre vigilante nesses aspectos aqui, ou seja, sempre revisitar os balanços das empresas a pelo menos aí, cada trimestre, cada divulgação de balanços, a gente olhar e ver se esse cenário não mudou. Porque nada diz que uma empresa que hoje é boa, amanhã também será boa. Então a gente sempre deve ser vigilante nos nossos investimentos. E o que a gente entende quando a gente fala de empresas boas? Aqui eu defini 4 parâmetros que poderiam ser usados para entender como é uma empresa boa. O primeiro deles seria o lucro constante, o lucro líquido constante, né? E o que isso significa? Deixa eu até arrumar aqui que tá errado. Lucro líquido constante.
Isso. Então, o que significa isso? A gente sempre vai estar, que ou espera estar dentro de empresas com que tem lucro, que geram lucro, e esses lucros ou vão estar sendo reinvestidos no negócio, ou vão estar sendo distribuídos para os acionistas. Então, aqui, eu acho pelo menos interessante filtrar empresas que tenham no mínimo mais 5 anos de lucros recorrentes, tá? Isso quer dizer, se é uma empresa lá X que você está observando no ano de 2015 deixou de oferir lucro por 1, 2 trimestres, ela já sairia fora dessa lista aqui. Distribuição constante de dividendos, já que a gente está sobre a ótica de um acionista, a gente quer que a empresa distribua dividendos, ou seja, para a gente ter a oportunidade de ter uma renda em cima disso e ter a opção de usar esse dinheiro ou reinvestir no negócio. Endividamento menor que um percentual X do patrimônio. Aqui eu coloquei bem assim por cima, porque não é o foco do vídeo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até faço outro vídeo falando dos fundamentos mais a fundo, tá? E a liquidez também é importante, porque nada adianta a gente comprar uma empresa que não tem liquidez de mercado, ou seja, se um dia a gente precisar vender essas ações, a gente pode encontrar dificuldade de vender ou ter que pagar um spread muito alto para o comprador que está disposto a comprar as ações de vocês. Então, sempre aqui também é legal ter um filtro de liquidez. Dentro da minha análise que eu fiz, eu escolhi 2 itens aqui, que foi o lucro líquido constante e a distribuição de dividendos. Eu filtrei aí nos últimos 5 anos e tive aí 10 empresas dentro do espectro aí de 400 empresas da Bolsa, apenas 10 apresentaram essas características, ok? E aí a gente sai escolhendo boas empresas, depois que a gente escolheu as empresas que a gente vai ter na nossa carteira, a gente vem para estratégia de compra. Ou seja, o pessoal que estuda análise fundamentalista geralmente tem a crença que não importa o momento para se comprar, basta apenas comprar quando tiver dinheiro essas ações dessas empresas e acumulando. Eu já penso muito diferente disso, eu acho que sim, há oportunidades boas no mercado quando você brechas onde o mercado te dá oportunidade para você poder comprar aquela mesma empresa por um preço muito menor. Então, a lógica que eu sempre uso aqui imagina aí se você conhecesse um negócio, por exemplo, um comércio que é aí do lado da sua casa, e você soubesse que aquele negócio tivesse o valor de 100 mil. Só que o dono sempre passa ali, você passa e o dono te oferece que a sua oportunidade de compra daquele negócio por 150. E você sempre recusa porque você sabe que o negócio dele vale 100 mil. Só que a economia está boa, os mercados estão indo bem e ele sempre vai pedindo mais. Até o belo dia que o mercado entra em crise, as pessoas começam a perder o emprego e aquele mesmo dono do comércio vem e te oferece esse negócio que você ainda nos seus estudos acredita que vale 100 mil, ele te oferece por 60. Então você tem uma grande oportunidade de comprar aí uma empresa muito descontada no mercado. E como que a gente pode achar esses momentos? Aí que está a grande mágica da coisa, a grande importância de se conhecer também a análise técnica. A gente pode usar filtros e osciladores da análise técnica para achar pontos de sobrevenda nos gráficos, onde a gente vai estar montando as nossas posições. Então, aqui, ou seja, dentro da estratégia de compra definida nesse perfil que eu fiz, eu usei o IFR2, para quem não sabe, o índice de força relativa, ele mede numa escala de 0 a 100, quanto que aquele papel está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? E como a gente vai montar operações de longuíssimo prazo, eu utilizei a periodicidade mensal, ou seja, a gente vai olhar os gráficos mensais das empresas. E a gente parte para o próximo princípio, já definimos então as boas empresas que nós vamos operar, qual a estratégia que nós vamos ter para comprar essas ações. A gente vem aqui para o capital operacional. E por que é importante definir o capital operacional? Porque quando a gente fala de renda variável, de mercado de ações, a gente nunca pode ter certeza absoluta do que o mercado vai fazer. Ou seja, por mais que o nosso indicador dê o sinal de compra, por mais que você tenha estudado aquela empresa, é um bom negócio, o mercado pode continuar irracional por muito tempo. Então, às vezes, você alocar um percentual muito grande do seu dinheiro e precisar do dinheiro por algum motivo
nesse período, você pode ter que realizar com prejuízo. Então, o ideal é que, dentro dessa estratégia, você separe aí 10, 20, 30% do seu capital total para poder fazer esse tipo de estratégia. Aí, esse perfil aqui também é bem pessoal, né? Porque cada um tem um perfil de risco, cada um tem uma exigência de retornos diferente, cada pessoa é diferente nesse sentido aqui. Legal? Então, depois que a gente definiu tudo isso daqui, o que vai acontecer então? Dentro desse estudo, eu defini 2 papéis, tá? Eu peguei Itaú e Ambev, tá? Empresas bem populares aí brasileiras, e nós vamos olhar nos gráficos e identificar pontos de compra dentro desses papéis. Então, aqui, dentro do capital operacional, eu defini, no caso, R$ 10.000 para cada ativo, ok? Só que aqui, esses R$ 10.000, a gente não vai colocar de uma vez só, ou seja, a gente vai fracionar esse capital e ir colocando aos poucos. Então, por exemplo, você pode pegar esses R$ 10.000, deixar numa renda fixa, lá corrigindo juros, e sempre que o mercado abrir uma oportunidade, você vai vir pegar 5 ou 10% desse capital aqui e alocar naquele ativo, até ter todo esse dinheiro completo lá dentro do papel, ok? Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou abrir o TradingView, que é a ferramenta que a gente usa para olhar os gráficos. Quem não conhece ainda, dá uma olhada lá, é uma ferramenta gratuita e muito boa, que você pode acompanhar os gráficos, tá? E aqui dentro do TradingView, a gente usa aqui dentro da periodicidade o mensal, tá? Então, você pode ver os gráficos tanto de 1 minuto, a gente está usando a configuração do mês. Eu vou até limpar aqui para mostrar para vocês como eu configurei tudo isso, tá? Então, vou apagar aqui esses desenhos. Cadê? Remover. Boa. Aqui, então, temos o gráfico limpo de Itaú, tá? Então, você consegue ver aí o papel desde lá de 2004, tá? Até hoje, tá? O papel saiu lá dos seus R$ 2, agora para R$ 37. Então, e aí eu havia falado do indicador. Para colocar indicador no TradingView, você vai vir aqui em indicadores e dá uma olhada, é importante ver se o seu TradingView está em português, porque se você tiver em inglês, ele não vai achar o IFR aqui, tá? Aí a gente plota ele aqui no gráfico, vocês notam que aqui embaixo apareceu esse carinha aqui, ok? E o que quer dizer esse carinha? Ele está medindo numa periodicidade X qual a oscilação dos preços, se os preços estão dentro das máximas, renovando as máximas dele, ou não, já há uma divergência de fraqueza dentro dos preços. No padrão do TradingView, eles vêm com um padrão de 14 períodos, ou seja, 14 meses. A gente vai mudar esse período para 2, tá? 2 meses. E aí você nota que ele fica com esses pontos, né, de sobe e desce, que é o mais interessante para a gente ter mais operações e poder ter mais oportunidade de colocar o nosso dinheiro aqui dentro desse papel. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar aqui uma linha dentro dessa ferramenta aqui de desenho e notar dentro dos pontos aqui onde que é que o IFR vem tocar quando ele entra em situação de sobrevenda, tá? De sobrevenda, é isso. E a gente nota aqui que ele, quando ele passa lá da região dos 20, ele vem, bate e sobe. Então, vamos pegar aqui um período mais ou menos de 25, tá? A gente pega o período de 25. Então, aqui sempre quando a nossa estratégia, como será? Sempre quando o papel vir e no oscilador ele tocar essa região de 25, nós vamos fazer uma compra. E como nós definimos lá que o capital seria particionado em R$ 10.000, deixa eu colocar aqui em texto para vocês. R$ 10.000. Cadê? Isso sumiu. Coloquei, foi para o gráfico 19 minutos. Voltamos para o gráfico de mês, vamos ver se aparece o meu texto. Não apareceu. Deixa eu organizar aqui de novo, que ele sumiu. Aqui, R$ 10.000. E em cada operação, nós vamos colocar o valor de
R$ 500. Então, legal. Então, automaticamente a gente tem um capital para 20 posições em Itaú. E como que eu fiz esse estudo? Eu peguei um período aí de 10 anos, então eu voltei lá em 2008, lá no comecinho de 2008, bem na crise dos bancos americanos, né? E aí a gente começou a desenvolver esse estudo lá desde esse período, ok? E como funciona? Então vamos lá, vou fazer aqui na prática com vocês para vocês entenderem a lógica do negócio. Então aqui nós estamos lá em 2008, tá? E notem que logo no começo de 2008, a gente já tem os preços vindo aqui visitar a casa dos 25 do FR. Então, qual que é a lógica? Aqui, dentro dessa lógica, o que, que eu fiz? Você nota que no fechamento do mês, então, todo dia 30, dia 31 do mês, você vai abrir seus gráficos e olhar como que está esse indicador. Se estiver desse jeito, automaticamente, no próximo dia, o primeiro dia útil do mês, você vai abrir e fazer uma operação de compra dentro do papel. Então, o cidadão ia vir aqui, colocar uma ordem de compra de Itaú, bem na abertura do mercado, ou seja, lá em R$ 5,39. E como que ele iria fazer isso? Deixa eu fazer até mostrar para vocês aqui a conta. Como ele iria fazer isso? Vamos lá. Então, ele teria aqui R$ 500, ok? E o valor do papel é R$ 5,39. Ou seja, automaticamente ele poderia comprar 92 ações de Itaú naquela época. Ainda, então ele teria que ir no fracionário, tá? Para ir no fracionário você procura pelo código de Itaú, que se chama ITUB. Opa, deixa eu colocar em maiúsculo. ITUB 4. E tem sempre o F. Sempre que vocês verem o F na frente, significa que é o fracionário. Ou seja, então você pode comprar aqui de 1 a 99 ações. Porque no mercado normal, quando não tem o F, você só compra lote de 100. A liquidez é um pouco menor no fracionário, mas como a gente sempre vai estar operando papéis líquidos, isso não é um grande problema aqui nesse setup. Como são operações de longo prazo e a gente não quer se desfazer desse papel, isso não é um problema nessa estratégia, ok? Então, legal. Foi aqui, a gente fez a nossa primeira compra lá, R$ 500 de Itaú em 2008. Então, aqui eu trago a tabelinha que eu fiz com o controle disso. Não é essa, cadê? Aqui. Então, tá vendo? Aqui eu já tabelei, então lá no dia 1/1 de 2008, foi feita uma compra de no preço de compra de 5,38, com 92 ações de Itaú, beleza? A gente teria gasto aí menos que R$ 500. E basicamente, feita a compra, a gente deixaria o tempo passar e ficaria acompanhando o gráfico. E aí, novamente, olha aqui, lá no dia 1º de outubro de 2008, a gente nota que, de novo, o papel vem e fecha abaixo da zona dos 25 aqui no IFR, e aí, automaticamente, a gente já se prepara para no dia primeiro dia útil do mês fazer uma compra. E aí a gente vem aqui no próximo dia, aí lá no comecinho já do próximo mês, né? Já deixa uma ordem na abertura do mercado para comprar mais R$ 500 de Itaú a 6,11, ok? E a mesma coisa, então, lá comprou, a gente vem aqui na nossa planilha, tabela 6,10, deu 81 ações, e aí vamos que vamos. Aí volta para o nosso gráfico. Notem que esse tipo de estratégia é muito tranquilo, porque automaticamente ela quase não gera trabalho para quem está fazendo, porque o mercado dá poucos sinais. Então, você vai gastar aí fazendo isso 1 hora por mês para olhar os gráficos que você tem posição. E claro, sempre olhar os balanços da empresa, né, a cada 3 meses, mas dentro do retorno que se consegue com essa estratégia, é um trabalho muito, muito tranquilo. E a gente continua aqui, lá em 2008, a gente vai notando que vem já 2009, o papel começa a subir. Nota que quem fez aquela compra lá em R$ 5, o papel já estava aqui a 11, ou seja, já conseguiu aí 100% de retorno naquela época sobre
sobre o capital investido, mas como a estratégia é deixar para o longo prazo, não venderíamos essas ações. A gente nota que o mercado volta a corrigir, né? E opa, ele vem lá de novo, faz um candle de venda e fecha abaixo da região de 25 lá do IFR. Mesma coisa, a gente vai tomar a mesma medida, esperar o próximo dia útil, né, do mês seguinte, e aí aqui na abertura do mercado a gente vem e faz uma nova compra de Itaú a R$10. Isso a gente vai tomar essa estratégia e fazer ela até acabar as 20 posições de R$500. E o bom é como isso aqui demora, os 10 mil lá que vocês vão deixar lá na renda fixa, vai acabar rendendo e gerando também algum ganho, tá? Então nota aí que se a gente for pegar, ó, depois o papel deu outro start em 2014, depois lá em 2015, aí nós viemos aqui para 2016, lá no tempo da Dilma, né? O papel caiu bastante, gerou outra entrada. Notem que, geralmente, no período de caos do mercado é onde que se tem as melhores oportunidades. Aqui a gente estava bem lá no comecinho de 2016, que o Brasil em crise, todo mundo achando que o país ia acabar, e aí os papéis subindo forte, né? E entra em tendência de alta, que estamos até agora. E aí, assim, eu construí essas compras aqui na minha estratégia. Eu consegui fazer 15 compras de Itaú, tá? Aqui estão os preços que eu paguei em cada entrada. Isso me deu um preço médio de R$10,14. R$10,14, ou seja, hoje o papel está R$ 36,77, é 3 vezes mais, tá? Então meu preço médio está em R$10. O papel poderia despencar, que mesmo assim não abalaria o valor, ainda teria muito lucro. O valor investido foi de 7.422. Notem que eu não consegui nem completar os R$10.000 que eu tinha para investir. E o valor atual que eu teria de investimento seria de 26 mil, ou seja, um retorno aí de 363%. E por que é tão bacana isso? Aqui o Itaú divulgou que o ano passado pagou em média 6,7 de dividendos no ano. E só que esse valor de 6,7 é comparado ao preço do papel hoje, tá? Então, o preço do papel do momento. Como o nosso preço de compra está lá em R$10, a gente tem automaticamente aí um ganho de 3 vezes mais de dividendos do que as pessoas que estão entrando agora no mercado. Então, a gente tem um ganho muito expressivo também no recebimento de dividendos desse papel. Para vocês terem ideia de como essa estratégia funciona. Sendo que de 2008 para cá o Ibovespa subiu 67%, dentro desse ativo a gente teria um retorno aí muito maior. Legal? Para mostrar também para vocês, eu fiz com a Ambev, só que com a Ambev eu fiz caixas, cada aporte de R$1.000, então, ou seja, R$10.000. E em cada compra eu coloquei R$1.000 no papel, tá? Então lá o mesmo processo, a gente entra aqui no papel, da Ambev 3. Aqui, de novo, o gráfico semanal dela. E a gente nota o IFR já na configuração. Para configurar o IFR, você clica 2 vezes em cima da linha, ele te dá a periodicidade que você deseja. E a gente volta lá em 2008 e nota aqui que também o mesmo acontece que aconteceu com o Itaú, acontece em Ambev também, ó. Aqui gerou uma compra, acho que com a Ambev eu coloquei até um pouquinho mais para cima para gerar mais entradas. Então aqui a gente gerou uma compra, aqui teve outra compra em 2010, depois gerou outra compra em 2011. Notem que aqui, ó, o mercado caiu bastante nesse começo de ano, teria gerado uma entrada já aqui, ó, em outubro de 2018 e em dezembro de 2018, tá? E aí eu trago aqui a planilha onde eu já alimentei todos esses dados. Então, foram 10 compras de 2008 até 2018. Meu preço médio de Ambev está em R$10,08. O preço do papel hoje R$16,76. Ou seja, já tem um ganho aí um ganho de capital. Eu acabei investindo R$9.937 e eu tenho um ganho de capital aí no total de 27 mil. Tá? Então tivemos um retorno muito expressivo também. Ambev paga um valor menor de dividendos do que Itaú, então a média de dividendos de Ambev era de 2,9 no ano passado, e a gente tem aí 2,8 mais recebimento de dividendos do que
do que quem está comprando o papel agora. E o mais bacana, pessoal, de vocês terem essa visão é o quê? Isso funciona para muitos papéis. Então, até mesmo no mercado internacional, se você pegar aí, para quem opera também no mercado internacional, se quiser fazer, fiz uma operação com a Apple há um tempinho atrás. Por exemplo, a Apple é uma das 10 maiores empresas do mundo. Notem que a gente também tem o mesmo tipo de oportunidade aparecendo em Apple. Olha aqui. Tá? Então, uma compra lá de Apple gerada aqui em 2008 a quanto? A $12. E o papel chegou a bater $227. Aí vocês notem aqui, ó, que agora, há 3 meses atrás, a gente teve em dezembro o papel aí caindo quase 40%, então as pessoas já em pânico, falando que a empresa ia quebrar, que não ia existir mais. Aí simplesmente ele gera o sinal de entrada, e aí desde que gerou o sinal de entrada, o papel já subiu aí quanto? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Opa, vai. Aí o papel já teve um ganho de mais de 11%, deixa eu ver aqui, travou. Teve mais de 10% de alta, isso em 3 meses, tá? Então, é uma boa estratégia para quem conhece um pouco da empresa que quer investir e tem uma estratégia montada. Eu fiz as contas e dentro de Itaú, essa estratégia foi muito melhor do que comprar todo mês. Então, se eu não me engano, pela conta que eu fiz, comprando todo mês Itaú, o preço médio de compra dela ia estar hoje em R$14,85, sendo que o nosso preço de compra está em R$10, tá? E, enfim, você pode pegar aí diversos papéis, vamos pegar Petro, por exemplo, que é um papel mais ruinzinho, né? De fundamentos, mas lá você nota que também tá aos sinais, tá vendo aqui na greve dos caminhoneiros, cadê a greve dos caminhoneiros aqui gerou um sinal, depois a gente teve outro sinal aqui em 2016, lá no impeachment da Dilma, em 2008 mais um sinal, tá vendo? Então sempre quando o mercado dá essas porradas para baixo, a gente acaba entrando quando todo mundo está vendendo muito barato, ok? Essa é uma estratégia que eu acho que faz sentido, é uma estratégia bem legal. Para terminar, eu queria mostrar para vocês aqui, para quem não conhece, quer entender um pouquinho mais de fundamentos, esse site aqui, ó, fundamentos.com.br, ele mostra resumidamente sobre as ações. Então aqui a gente está dentro da Ambev, então você pode vir aqui em gráfico, você consegue ter uma visão geral do papel, ó. Então aqui ele mostra quanto que está crescendo o ativo da empresa, a dívida como está se comportando, o patrimônio líquido, vamos ver o que mais tem aqui. No demonstrativo de resultados, nós temos... Cadê? Vamos ver se abre. Aí, abriu. Aqui nós temos informação sobre a receita, então a receita da empresa está subindo. Aqui a gente tem as margens, o EBITDA dela também, e o resultado financeiro. Tá? Então é bem interessante, aí, é importante para quem queira montar uma carteira de longo prazo, entenda um pouquinho de fundamentos, entenda como funciona a lógica das empresas, né? Como funciona, como ela ganha dinheiro e o que pode impactar ela no longo prazo, ok? Então aqui a gente tem o retorno sobre patrimônio líquido, enfim. Sobre os dividendos, ele mostra aqui ó, no começo, ó, então a gente consegue ver aqui o yield, que é o dividendo anualizado dela, está aqui embaixo, tá? Então é bem interessante, vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma estudada e entender melhor também isso daqui. E acho que por enquanto é isso. Acho que deu para explorar bem esse mundo aí da mescla, né, das escolas de análise técnica e análise fundamentalista, ver que não existe uma rixa entre uma e outra, a gente pode usar as duas escolas para ajudar a gente a ganhar dinheiro, e quanto mais conhecimento a gente consegue trazer para dentro da nossa carteira, maior a chance da gente ter retornos positivos no mercado. Beleza, pessoal? Agradeço aí vocês, dê uma curtida aí no vídeo se vocês gostaram, não esqueçam de seguir aqui o canal, também dê uma olhada lá no perfil do Instagram, tem bastante coisa legal lá para vocês acompanharem, beleza? Abraço, até mais!